Olá, bem-vindo ao canal Sinais do Tempo do Fim. Esse é o segundo vídeo que eu vou fazer a respeito do Apocalipse para mostrar os sinais que hão de acontecer quando chegar próximo da volta de Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer uma leitura no capítulo 5 de Apocalipse. O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciões um cordeiro como havido sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste mortos, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dado ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Uma leitura bastante interessante. Vamos procurar entender essas coisas maravilhosas que João escreveu. No capítulo anterior, no capítulo 4, descreve lá o cenário do trono, como que era formado o cenário, né? Com todos as 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus, os 24 anciões, os 4 animais viventes. Mas aqui mostra como foi a recepção, feita a Jesus Cristo, qual foi a honra,
qual foi a glória que lhe foi imposta depois que ele venceu Satanás aqui na terra, depois que ele venceu e voltou para o céu. Na verdade, acredito assim que isso que João viu, não é que essa cena só aconteceu no tempo do arrebatamento. Ela já tinha acontecido. É como se fosse um filme. E João assistiu o filme, como foi a grande honra do Senhor Jesus. Porque João teve esse arrebatamento quando João tinha mais ou menos 90 anos. Foi quando ele estava preso na ilha de Patmos, quando ele tinha mais ou menos 90 anos. E quando Jesus Cristo morreu, João, pelo que está na Escritura, era mais novo que o Senhor Jesus. João era o mais novo que o Senhor Jesus. Então quer dizer que João deve ter esperado aí mais ou menos uns 60 anos para receber essa revelação. Mas, como as coisas de Deus, Deus é onipotente, onisciente, então Deus tanto faz, né? Como está escrito que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Quer dizer, Deus escreve a história e Deus está presente lá no passado, está presente no presente, está presente no futuro. Então, para Deus, o tempo é indiferente. E nesse arrebatamento, João viu qual foi a grande recepção, a grande honra e glória que o Senhor Jesus recebeu. Então, depois que ele entrou lá no cenário do céu, ele viu lá o trono e do lado direito do trono, ele viu lá um livro. Um livro, e ele viu que estava escrito por dentro e por fora. Esse livro são os segredos de Deus. O que é mais interessante, que esse segredo de Deus é realmente segredo. Os céus, os anjos não sabiam, Jesus Cristo não sabia, e a nenhum profeta foi revelado esse segredo. O livro era tão glorioso, o livro era de tão grande valia, que um grande anjo, forte anjo, como está escrito aqui, voando por cima daquele cenário, né? Daquele cenário do trono, ele voava e ele clamava com uma voz muito forte: quem é digno de abrir o livro que está à direita de Deus, à direita de tudo Todo-Poderoso? De tão grande era a importância desse livro. E ninguém no céu se manifestou, não havia ninguém digno. Veja bem, não havia, antes dessa obra que o Senhor Jesus fez, de nos salvar, de vencer Satanás aqui na terra, não havia ninguém com essa dignidade de receber o livro e abrir as páginas e falar e revelar o que estava escrito naquele livro. Ninguém fora digno. Então João começou a chorar, porque ele dizia: mas não há ninguém digno, nem na terra, nem no céu, mas que pobreza de espírito somos nós, que não temos a dignidade de ter acesso ao livro de Deus. Mas um dos anciões veio e disse para ele: não chore mais. Né? No vídeo anterior, eu disse que aqueles anciões tinham função. Eles tinham poder de decisão. Eles tinham poder de dar conselho. Então, um dos anciões, aqueles dos 24 anciões, veio até João e disse: não chores mais, porque tem um que é digno. O leão da tribo de Judá, aquele que foi morto, mas agora vive, um descendente de Davi. Ele venceu o inferno e ele é digno
de abrir o livro. E João estava chorando de cabeça baixa. E quando ele levantou a cabeça, aí ele viu que o Senhor Jesus passava no meio do cenário do trono, que está escrito que ele saiu entre os animais viventes e entre os anciões. Ele passou no meio do trono e foi andando e chegou no trono do Todo-Poderoso e foi honrado para que ele subisse no trono e receber das mãos de Deus aquele livro. Porque, olha que mistério. Antes o anjo disse: não há ninguém no céu nem na terra que possa nem olhar para o livro. De tão grande que é essa importância do livro que não pode nem olhar para ele. Mas de repente o ancião fala assim: agora nós temos alguém que é digno. Então quer dizer, olha o tamanho da importância que foi essa obra, que é essa obra que o Senhor Jesus fez, vencendo Satanás. Porque, irmão, aquele segredo que estava escrito lá naquele livro, nem mesmo os anjos tinham acesso. Os anciões não tinham acesso. Aqueles 4 animais viventes não tinham acesso. Quem foi que teve acesso? Quem foi digno de ter acesso? O Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus tomou aquele livro, toda a honra nos céus foi depositada na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. E quando ele pegou aquele livro, antes que ele abrisse, os 4 animais deram glórias a Deus. Os 24 anciões se prostraram e deram glórias a Deus. E se prostraram diante do Cordeiro. Vamos lembrar uma outra passagem bíblica, que quando o Senhor Jesus ressuscitou, só para a gente lembrar, tem muitos aí que pregam que Jesus Cristo demorou 40 dias para subir ao céu. Não, Jesus Cristo subiu ao céu no mesmo dia que ele ressuscitou. Porém, no espaço de 40 dias, ele ficou aparecendo para alguns apóstolos. No espaço de 40 dias ele ficou aparecendo, até que ele foi arrebatado da última vez, ele subiu ao céu na presença de mais ou menos 500 irmãos, como escreveu o apóstolo Paulo. Aí, daí para frente, quando ele voltou a aparecer de novo, já apareceu na figura de Deus. Porque toda vez que ele aparecia, ninguém conseguia mais ver o seu rosto. Ele já estava numa figura elevada. Então vamos lembrar que quando ele ressuscitou, que ele apareceu para os apóstolos, né? Quando ele ressuscitou, que as mulheres foram encontrar com ele lá no sepulcro, vamos lembrar que ele disse assim: não me retenha, não me segure, porque eu ainda não subi a meu Pai. Mas diga a meus irmãos: eu subo a meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus, e vou encontrar com eles lá na Galileia. Então, quando ele voltou, que ele apareceu para os apóstolos naquele lugar onde ele estava, dentro de uma casa com medo, quando ele apareceu, o que ele disse para os apóstolos? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, quando ele disse todo o poder me foi dado nos céus e na terra, é porque ele já tinha passado por essa cerimônia de honra, como está aqui no capítulo 5. Porque na hora que foi entregue para ele o livro e dado a ele o direito, a honra de ele abrir aquele livro, os segredos de Deus, para abrir e revelar ao mundo, aos seus, o segredo de Deus, foi depositado nele toda a plenitude do Pai. É por isso que ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra.
Vamos ler aqui mais alguma coisa para a gente não esquecer o grande fundamento que tem aqui essa parte. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Olha aqui que interessante. No capítulo 4, nós lemos que aquelas sete lâmpadas ardentes, são 7 tochas, que eram 7 Espíritos de Deus que estavam a serviço de Deus. Como agora o Cordeiro ganhou o direito de receber todo o poder nos céus e na terra, agora ele recebeu os 7 olhos e as 7 pontas, que são os 7 Espíritos de Deus. Lembra dos animais que tinha cheio de olhos para todo lado? Então, 7 é o símbolo de uma quantidade boa. Então, tanto os animais, que estavam cheios de olhos, como aqueles 7 Espíritos de Deus, que são as 7 tochas, que estava a serviço de Deus, agora Deus deu para o Filho o poder de ser honrado, e agora tanto os 4 animais como os 7 Espíritos de Deus ficou à disposição do serviço do Filho. Aqui quando fala que ele tem as 7 pontas e os 7 olhos, não é que foi colocado nele, mas ele tem o domínio, ele tem a honra de que aqueles 7 Espíritos Santos, 7 tochas, ficou a serviço do Filho. E agora todo o poder foi dado para ele. E esses 7 Espíritos são enviados em toda a terra. E o Cordeiro veio e tomou o livro do lado direito de Deus, que está sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, ou seja, instrumentos, e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, veja só. No capítulo 4, nós vemos que os anciões se prostraram diante de Deus. Os animais, os 4 animais não cessavam de dar glória a Deus, chamando Deus de santo, 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 santo. Os anciões depositaram as suas coroas diante do trono e adoraram a Deus. Mas quando o Cordeiro foi digno de receber o livro, para abrir o livro e revelar os segredos do livro de Deus, ele recebeu esse poder, essa honra, uma divisa. Tem o direito de pegar no livro, de abrir o livro, isso é a divisa maior que alguém podia chegar no céu. Aí pode ver que está escrito aqui, tanto os animais como os anciões agora se prostraram diante do Cordeiro. Se prostraram diante do Cordeiro. E eles pegaram o instrumento, que são as harpas, para cantar hinos de louvor ao Cordeiro. E eles tinham taças na mão, copos, né? Taças. E para oferecer incenso. Só que dentro dessas taças não era um incenso comum, não era um simples incenso. Está escrito aqui que estavam cheias de orações, oração dos santos, porque já tinha muita gente na terra e já tinha muita gente desde o passado clamando, orando, suplicando a Deus. E ao nome do Senhor Jesus, ao nome do Senhor Jesus, já tinha muita gente orando e entregando a sua vida à morte, não importando o que fosse passar, mas querendo honrar o Senhor Jesus. Porque a oração não é simplesmente um clamor. A partir do momento que nós confessamos a fé em Jesus Cristo e renunciamos à nossa própria vida por amor do Senhor Jesus,
Qualquer gesto desse de adoração, isso é considerado uma oração. Toda atitude de adoração, ela tem o sentido de oração. É honra, glória, né? Pode ver que no capítulo 4, os anciões se prostraram para poder dar glória a Deus. E quando alguém confessa, sou cristão, sirvo a Deus, creio, e leva isso muito a sério, mesmo que a sua vida esteja em risco, mesmo que esteja sofrendo, mas ele não nega, isso é uma oração, isso é uma adoração. E aquelas taças estavam cheias de boas obras, de boas palavras, de uma grande oração, de muitas orações oferecida a Deus por Jesus Cristo. E eles, em vez de oferecer incenso, eles tinham o quê? As taças cheias de orações para mostrar ao Pai qual foi o efeito da obra de Jesus Cristo. Ora, agora, olha só, quanta gente que estava desligado de Deus, que estava aí sem nenhuma intenção de servir a Deus, agora por Jesus Cristo estão dando até a sua vida para honrar o nome do Pai, em nome de Jesus Cristo. E está escrito aqui, salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E esses anciões cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribos e língua e povo e nação. Então, a princípio, Jesus Cristo veio para os seus, para os judeus, mas a obra era para expandir por toda a terra. Nesse tempo que o apóstolo viu aqui, fazia pouco tempo da vinda de Jesus Cristo, mas o evangelho já tinha se espalhado por muitos lugares, mas ainda não tinha chegado nos confins da terra, né? Não tinha chegado no confim da terra, não tinha chegado, por exemplo, nas Américas, que era onde habitavam os índios, né, os nativos, não tinha chegado. Mas nessa visão aqui, o clamor dos anciões e a honra e a glória dos anciões, louvando a Jesus Cristo, disse, tu compraste para Deus homem de toda a terra, de toda a tribo, nações e povos e línguas. Então, essa ideia de que somente uma igreja tem a salvação não está de acordo ao texto bíblico, porque desde o princípio lá da vinda de Jesus Cristo, que ele tem salvado muitas almas. Não precisamos se preocupar em entrar em detalhe a esse respeito, porque o importante é que todo aquele que quiser se salvar, Jesus Cristo está com a porta aberta para o salvar, né? Jesus Cristo está de porta aberta para o salvar. Isso é que é importante. E ele realmente fez um grande trabalho e vai resgatar, vai salvar gente de todo o mundo. E esses para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, quando fala que eles reinarão sobre a terra, não quer dizer que eles vão habitar na terra. Mas onde que nós temos que reinar? Nós temos que reinar aqui na terra. Reinar o quê? Reinar sobre o pecado. Então, a partir do momento que o Espírito Santo reveste um homem e uma mulher na terra, ele reina sobre o pecado. Esse é o desafio. Esse é o desafio. O perigo eminente da nossa alma é enquanto estamos aqui na terra. Então, se nós vencermos o mundo, vencermos o pecado aqui na terra, nós somos um grande rei, porque reinamos sobre a terra. Porque Satanás fez um desafio diante de Deus, que todo homem que passar nessa terra, esse homem se tornará um pecador e merece ser condenado.
mas através de Jesus Cristo nós fomos regenerados, nós fomos transformados e pelo poder de Jesus Cristo nós vamos vencer esse mundo. Reis e sacerdotes reinaremos sobre a terra. O que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que oferece louvores, dádivas, ofertas a Deus, ofertas espirituais. Então, todo homem e toda mulher agora é um sacerdote. Não precisa mais de nenhum intermediário humano para você oferecer a Deus aquilo que você deseja oferecer. Que seja um louvor, que seja uma honra, que seja um cântico, que seja um trabalho, seja lá o que você quiser oferecer para Deus. Não precisa mais intermediário. Então todos se tornaram sacerdotes diante de Deus. Que sacerdote significa? É aquele que oferece, que faz oferendas a Deus. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e ao que está no mar, e a todas as coisas que nela há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja dado ações de graças e honra e glória e o poder para todo o sempre. Amém. Então, mediante essa honra toda que o Senhor Jesus recebeu, o que houve? Houve um ajuntamento no céu. O céu inteiro se uniu para louvar o Cordeiro. O céu inteiro se uniu para honrar Jesus Cristo. E ao mesmo tempo que honrava o Pai, honrava o Filho. E ao mesmo tempo que honrava o Filho, honrava o Pai. Por quê? Porque quando dão glória ao Cordeiro, essa mesma glória vai para o Pai, que preparou e escolheu a pessoa certa para essa obra. E ao mesmo tempo que honra, que glorificam a Deus, glorifica o Filho, porque o Filho fez a vontade do Pai. Então a glória ficou ali embutida. E todos os anjos e todos os anciões, os 4 animais, louvavam ao Cordeiro, ao Filho e ao Pai. E quando diz aqui, e toda criatura, e todos os seres, no mar, na terra, debaixo da terra, em todo lugar, começaram a honrar ao Filho, isso significa que ele recebeu o poder nos céus e na terra. Então, toda a glória que vai para o Filho respinga no Pai. Que vai para o Pai, respinga no Filho. Os dois estão embutidos. Então, por isso que hoje se honra tanto ao Pai como ao Filho. O Pai é que criou todas as coisas, e o Filho é digno porque venceu Satanás e recebeu a honra do Pai de ser adorado, tanto no céu como na terra. Então, aqui está a explicação do capítulo 5. No capítulo 6, nós vamos começar a ler e interpretar o significado dos selos. Espero que tenha ajudado a compreensão do nosso dever de adorar a Deus, de honrar a Jesus Cristo e que sejamos firmes, porque assim como o Senhor Jesus teve toda essa honra, toda essa glória no céu, essa mesma honra vai ser dado àqueles que forem fiéis. Então, se gostou, dá um like, compartilha para quem for interessante esse assunto e nós veremos no próximo vídeo. Deus abençoe.